Olá, eu sou Osmar, mediador presencial do Polo de Duque de Caxias, e eu trouxe aqui para vocês uma questão de lançamento de projéteis da AD2 2015-1. Então vamos passar a resolver ela agora. Eu vou primeiro anunciar a questão para vocês e posteriormente nós iremos resolvê-las. Então dois garotos estão brincando de atirar dardos em um alvo posicionado a uma distância de 6 metros de onde eles estão. Ou seja, eles estão, no caso, conforme mostra a figura aqui na origem, no nosso sistema de eixos. Lembrando que essa questão do sistema de eixos, nosso referencial já foi dado. E esse alvo está a cerca de 6 metros, aí, conforme a questão fala, dos garotos, né, e também da origem do sistema de eixos. Pedro atira os dardos a uma altura de 1,40 metros do chão, com um ângulo de 7 graus horizontal e velocidade inicial de 15 metros por segundo. Enquanto Marcelo atira os dardos a 1,43 metros do chão, com inclinação de 5 graus a partir da horizontal e com velocidade inicial de 18 metros por segundo. O centro do alvo está a 1,38 metros de altura. Considere que a resistência do ar é desprezível e que os dardos viajam no plano XY, onde as direções X e Y são as dadas na figura, né? Então você tem aí dois garotos, né? Um está atirando esses dardos com um Y inicial, no caso Pedro, de 1,40 e atirando com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo, fazendo uma inclinação de 7 graus horizontal. No caso de Marcelo, ele está atirando esse dardo com Y inicial de 1,43 metros, com uma velocidade inicial de 18 metros por segundo, fazendo um ângulo de 5 graus horizontal, né? E aí ele diz que o centro do alvo está numa posição que é x igual a 6 metros e y igual a 1,38 metros. Então, vamos aí as questões aí, né, que essa nossa questão nos pede. Então, a letra A, ela pede para poder escrever o vetor da velocidade inicial do dardo atirado por Pedro, de acordo com o sistema de coordenadas XY da figura. Na letra B, ela pede a mesma coisa agora, só que em relação ao dardo atirado por Marcelo. Na letra C, ela pergunta quanto tempo o dardo lançado por Pedro irá demorar para atingir o alvo e também o dardo lançado por Marcelo. Na letra D, ela pergunta qual a altura atingida pelo dardo de Pedro na parede onde está o alvo, né, e pergunta se Pedro atingiu o centro do alvo. E se não atingiu, né, seu dardo chegou acima ou abaixo do centro do alvo. E a letra E finalmente pergunta a mesma coisa em relação a Marcelo. Então passamos a resolver essa questão, né? Então, inicialmente, né, ele quer o vetor velocidade inicial do dardo atirado por Pedro. Então vamos lá. Na letra A, ele quer justamente o nosso vetor velocidade inicial. Então vamos passar a resolver aqui. Então na letra A gente sabe que o vetor velocidade inicial, né, para Pedro, ele é composto aí, né, pela uma parte da componente x da velocidade, tá? E uma parte da componente y dessa velocidade. Lembrando que a gente está falando da velocidade inicial, né? Então eu posso, se eu quiser, até colocar um zerinho aqui. E como calcula essa velocidade para Pedro, né? Ele já me falou tinha me falado lá que para Pedro a velocidade inicial dele, né? Ou seja, a gente entende aqui essa velocidade inicial em módulo, é 15 metros por segundo, ela faz um ângulo de 7 graus horizontal. Ou seja, se nós
tiver aqui o dardo de Pedro, né, ele vai ser lançado um vetor, tá? Cujo módulo é igual a 15 metros por segundo, e fazendo um ângulo alfa, né, horizontal, onde alfa, nesse caso, vale 7 graus. Né? Então, com isso, a gente já pode saber aí, né, a gente já sabe que essa componente da velocidade inicial em x será dado por 15 vezes o cosseno de 7 graus. Né? E da mesma forma, a componente em y dessa velocidade inicial será dado por 15 vezes o seno de 7 graus. Fazendo essas continhas, a gente vai achar que esse valor aqui vale 14,9 e esse valor aqui vale 1,8. No caso, metros por segundo. Então, com isso, nós já podemos montar aí nesse nosso vetor velocidade inicial para Pedro. Ou seja, vale 14,9 I mais 1,8 J, né? Tudo isso na unidade de metros por segundo. Com isso, a gente pode fazer agora, né, a mesma coisa, né, para o dardo do Marcelo, porque essa é justamente a letra B da questão. Né? Então, vindo aqui, a nossa letra B da questão. Nós podemos calcular aí, né? A gente sabe que o vetor velocidade inicial do Marcelo será dado da mesma forma que Pedro, né? Então, Marcelo, velocidade inicial, y, mais uma componente, desculpa, em x, né? E agora mais uma componente em y. E aí basta agora a gente descobrir o valor dessas componentes para o caso do Marcelo. Lembrando, né, que os dados do Marcelo eram, eu tinha aqui, né, considerando aqui o dado do Marcelo, eu tinha esse dardo sendo lançado, né, com o vetor velocidade inicial com módulo igual a 18 metros por segundo e com ângulo, nesse caso agora beta, igual a 5 graus. Então, com isso, eu posso vir aqui agora e montar as minhas componentes, né? A velocidade, essa componente inicial do Marcelo será dada por 18 vezes cosseno de 5 graus. Então, resolvendo esse valor, eu acharei que isso aqui vale 17,9 metros por segundo. Achando agora a componente y para Marcelo. De forma similar, mas agora eu vou estar utilizando o seno de 5 graus. Então vale 1,8 metros por segundo. Com isso eu posso montar o meu vetor velocidade inicial do dardo do Marcelo. Vai ser 17,9 I mais 1,8 J, né? Lembrando que a unidade é metros por segundo. Após isso, nós podemos passar para a letra C do nosso problema. Na letra C, estava sendo pedido quanto tempo o dardo lançado por Pedro irá demorar para atingir o alvo. E da mesma forma, o dardo lançado por Marcelo. Então a gente sabe aqui, né, que no eixo horizontal,
o meu movimento, eu não tenho a presença de aceleração. A minha aceleração só ocorre no eixo vertical. Então, no eixo horizontal, eu posso usar minhas equações do movimento uniforme. Ou seja, eu sei que no eixo horizontal, aquela equação, né, V igual a delta x sobre delta t é válida, tanto para o Pedro como para o Marcelo, né? E da mesma forma, eu sei que no eixo x, que é o eixo horizontal do nosso caso, eu sei então que a velocidade de Pedro no eixo x, né, essa componente em x, ela não se altera em relação ao valor inicial. Por quê? Porque eu não tenho presença de aceleração, né? A aceleração seria o que faria esse valor dessa componente se alterar. Então, com isso, eu posso vir aqui aplicar para o Pedro ΔX igual a ΔT para o Pedro. Com isso, eu sei que ΔT de Pedro será ΔX dividido por V, velocidade inicial, né, a componente inicial da velocidade de Pedro. Esse ΔX é a distância entre Pedro e o alvo, né, que o problema nos dizia que dava 6 metros. E a velocidade, a componente x da velocidade de Pedro, a gente tinha descoberto, dava 14,9. Então, com esse valor, eu chego a 0,40 segundos. Então, esse é o tempo que o dardo do Pedro iria demorar para atingir, atingir o alvo. Posso fazer a mesma coisa com o Marcelo, né? Então, a velocidade de Marcelo no eixo x, essa componente no eixo x, como movimento uniforme, a mesma coisa que para Pedro, ela não se altera com o tempo, né? Então, isso aqui é ΔX dividido por ΔT do Marcelo. Isso é igual a 6 metros dividido por 17,9, que dá 0,34 segundos. Então, esse é o tempo que o dardo lançado por Marcelo iria demorar para atingir o alvo. E aí está respondida a nossa questão C. Com isso, a gente pode passar aí a nossa questão D. A nossa questão D, ela pergunta qual é a altura atingida pelo dardo de Pedro na parede de tal alvo, né? Lembrando que o dardo tanto de Pedro como de Marcelo, ele não foi lançado na origem do sistema de eixos, ele foi lançado com uma altura inicial, né? Ela pergunta ainda se Pedro atingiu o alvo. E se não atingiu, se o dardo chegou acima ou abaixo do alvo. Lembrando que o nosso alvo ele se encontrava a 1,38 metros de altura. Então, com isso, nós podemos aí, achar agora qual a altura, né? Ou seja, qual o valor em y que o dardo de Pedro, né, atinge na parede onde está o alvo. Agora, lembrando que, diferentemente da questão anterior, a gente está fazendo uma análise agora no eixo y. E no eixo y, né, no eixo y, que é o eixo vertical, eu tenho a presença de aceleração. Logo, meu movimento é uniformemente variado. Então, eu tenho que usar as equações do move para a posição, no caso, né? Então, eu sei que a posição final em y, tá, do dardo de Pedro é igual à posição inicial mais a velocidade inicial, né, em y do dardo de Pedro, vezes o tempo, né, que esse dardo demorou até chegar lá, menos 1 meio de g vezes esse tempo ao quadrado, né? E por que nesse caso é 1 meio? Porque, lembrando que o meu eixo vertical está orientado para cima e durante todo o movimento do dardo, o vetor aceleração está sempre apontando para baixo,
né? Então ele é contrário ao meu eixo, logo ele vai entrar com sinal negativo, aqui nesse caso. Isso eu já posso afirmar de cara. Então, dando continuidade, a gente sabe que a altura inicial do dardo de Pedro, a questão falava, né, era 1,40 metros do chão, mas a velocidade inicial em y do dardo de Pedro a gente descobriu também, né, valia 1,8. O tempo que esse dardo demorou para chegar da ponta onde ele foi lançado até o aparelho onde estava o alvo, né, é 0,40 segundos. Menos meio vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade, vezes 0,40 ao quadrado. Então, resolvendo essa equação, a gente vai achar aí que isso aqui dá 1,34 metros. Então, essa foi a altura onde o dardo de Pedro atingiu, né? Depois a gente vai comparar se ele alcançou realmente o alvo ou não. A gente já sabe que ele bateu na parede, mas a gente não sabe se ele realmente alcançou o alvo ou não. Vamos fazer a mesma conta agora para Marcelo. Lembrando que os dados de Marcelo eram ligeiramente diferentes dos de Pedro, né? Marcelo, no caso, lançou seu dardo com uma altura de 1,43 metros do chão. E a sua velocidade inicial em y era 1,6 metros por segundo, né? O tempo que Marcelo demorou, a gente também calculou, né? O tempo que ele levou para atingir a parede onde estava o alvo. E, consequentemente, né, pode ou não ter atingido o alvo. Mas foi 0,34 segundos, né? Menos meio vezes 9,8 vezes 0,34 ao quadrado. Resolvendo essa conta, a gente encontra aqui 1,41 metros. Então, se a gente fizer alguma comparação agora, né, para resolver já a questão, desculpa, essa aqui já é a letra E, tá? Para a gente resolver a questão, finalizar, né, tanto a D quanto a E, a primeira questão é se eles atingem o alvo, né? A gente sabe que o nosso alvo, ele estava a uma distância, né? Se eu desenhar aqui o alvo, ele estava a uma distância aqui de 1,38 metros do chão. E a gente sabe que o dardo de Pedro, ele foi até 1,34, ou seja, bateu aqui, ó, o dardo de Pedro, né? Ou seja, ele foi abaixo do alvo, tá? Então aqui é abaixo, não atingiu o alvo, foi abaixo. Enquanto o dardo de Marcelo atingiu 1,41, ou seja, atingiu aqui, ó. Ou seja, foi acima do alvo, não atingiu o alvo também, foi acima. Tá? Então nenhum dos dois dardos atingiu o alvo, sendo que o de Pedro ficou abaixo e o de Marcelo ficou acima. Então, usando aí as nossas equações de movimento, a gente conseguiu resolver aqui essa questão de lançamento de projéteis.